Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Peço a Deus nesse momento que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você, que os seus sonhos, seus planos, seus projetos recebam a bênção de Deus e que nesse dia de 24 horas nós possamos andar na companhia do nosso grande Salvador. Nós começamos com um pensamento bíblico. A Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 117, o verso 1, a Bíblia diz o seguinte: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Salmo 117, o verso 1. A nossa vida nessa terra precisa ser um louvor vivo. Um dia, eu e você, diante do grande Criador dos céus e da terra, nós o louvaremos por toda a eternidade. Não apenas aqueles que um dia o aceitaram, mas mesmo aqueles que não creram em Jesus Cristo terão que se debruçar desse grande Deus, desse grande Pai. Por isso, que nessa manhã, nesse primeiro momento, a nossa responsabilidade é abrir o nosso coração, encontrarmos com o nosso Deus e permitirmos que Ele se assente no trono da nossa vida e conduza a nossa trajetória. Esse canal aqui nós separamos para que a cada dia nós estudemos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 6 do livro de 1 Crônicas, o autor desse livro tem uma preocupação em nos apresentar a tribo de Levi como sendo escolhida por Deus para que pudesse conduzir as atividades dentro do templo. A adoração para Deus não é algo comum. A adoração para Deus é algo excepcional, é algo exclusivo. Deus não aceita uma adoração dividida. Deus não aceita uma adoração defeituosa. Deus espera que toda adoração de fato seja planejada, elaborada para que o adorador consiga compreender e entender a voz de Deus falando ao seu coração. Nesse momento do encontro da criatura com o seu Criador, as avenidas da nossa alma precisam ser descongestionadas. O adorador precisa ouvir, o adorador precisa estar conectado. E nessa conexão com o seu Criador, Deus irá falar a nossa vida. Portanto, a tribo de Levi teve essa responsabilidade nas mãos de exercer essa função dentro do templo, preparar o templo, preparar o culto, levar os adoradores a ter os seus corações preparados para se encontrar com o seu Criador. Mas o autor do livro de Crônicas também, ele acrescenta dizendo que Davi também teve uma responsabilidade crucial nesse processo da construção da adoração dentro do templo terrestre. Embora Davi fosse um grande guerreiro, mas Davi também era um grande músico. É Davi que compõe a maioria dos salmos. O inário do povo hebreu era os salmos, e é o próprio Davi responsável para introduzir dentro do templo os cânticos e o louvor a Deus. Dos sacerdotes, Deus escolheu Arão, e a sua descendência seria responsável para cuidar das atividades que se dariam dentro do templo. Todo o sacrifício, toda a oferta seria administrada, conduzida pelos sacerdotes. Arão era o pai. Eleazar tinha mais dois irmãos, Nadab e Abiú, mas pelo fato de terem oferecido um sacrifício inapropriado para o Senhor, eles foram mortos. E Eleazar, seu irmão mais novo, assumiu essa função de conduzir a adoração no templo do Senhor. A lista dos nomes dos sacerdotes que nós encontramos aqui no livro de Crônicas, ela não está completa, porque é uma linhagem que vai de um período de aproximadamente 860 anos. Portanto, quando se aproxima da queda da cidade de Jerusalém, levada para o exílio, nós não conseguimos encontrar todos os nomes que exerceram a sua função no santuário como sacerdote nesse período. Como nós podemos ler no versículo 8, Zadok era um dos sacerdotes de Davi. Embora não fosse exclusivo, Davi também tinha um outro chamado de Abiatar. Mas no momento em que Adonias se rebela contra Davi, Abiatar apoia a Adonias
e Zadok permanece fiel a Davi. É Zadok que assessora Salomão quando ele é introduzido no reino de Israel. Depois da expulsão de Abiatar como sacerdote de Israel, Zadok permanece sozinho na sua função. E Esdras se responsabiliza em colocar nessa genealogia os seus descendentes. Azarias era um sacerdote zeloso. Ele não poderia ficar fora dessa genealogia. É ele o responsável que monta todos os preparativos do templo de Salomão para que Deus pudesse santificar aquele espaço para a sua moradia. O seu zelo era tamanho que é ele que faz todos os preparativos para esse momento especial. O sacerdote Ilquias é outro sacerdote zeloso. É ele que no período do rei Josias descobre a palavra de Deus, a lei do Senhor. É ele que é responsável em orientar o rei Josias e ler a palavra de Deus para todo israelita. A palavra de Deus é regra de fé e prática para todas as gerações. Foi para o povo de Deus no passado e é para nós nos dias de hoje. Nós não podemos em momento algum permitir que a palavra de Deus fique esquecida, como aconteceu nos dias do rei Josias. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração incessantemente. A linhagem dos sumos sacerdotes foi acompanhada até Josadac, o pai de Josué, o sacerdote que foi responsável em liderar o povo no exílio babilônico. Os levitas eram uma classe de sacerdotes. Eles não exerciam as mesmas funções que os sumos sacerdotes exerciam, mas eles tinham uma responsabilidade sagrada e eram separados para servir ao Senhor. Davi é responsável em introduzir dentro do templo cantores, como Emã, Asaf, Corá e Etan. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós entendemos e compreendemos o valor da música. A música chega em lugares do nosso coração que muitas vezes a palavra pregada não consegue alcançar. A música é de origem divina. Se nós entendêssemos o verdadeiro valor do canto para a nossa vida, nós cantaríamos muito mais. Nós tiraríamos tempo da nossa vida para que nós pudéssemos render louvores a Deus e tenha certeza que o céu se agradaria do nosso louvor. A frequente menção dos cantores dentro do templo nos leva a entender que o autor do livro de Crônicas, ele fazia parte dos levitas. Ele era um dos responsáveis de louvar, de cantar dentro do templo. E nós entendemos que esta é a razão pela qual muitas vezes ele menciona as funções dos levitas dentro do santuário. 1 Crônicas, capítulo 6, o verso 32, a Bíblia diz o seguinte: ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Depois que o povo de Deus entrou na terra de Canaã, a tenda da congregação que foi construída por Moisés, ela foi estabelecida em Siló, e ali permaneceu até nos dias do sacerdote Eli. Mais tarde foi transferida para Nob, como nós encontramos referência a respeito dos pães da preposição que foram oferecidos a Davi nessa cidade. Na época de Davi, mesmo que a arca estivesse sido levada para Jerusalém, o tabernáculo do Senhor estava localizado em Gibeão. O tabernáculo parece ter permanecido ali até o período do rei Salomão, que futuramente ele constrói o templo do Senhor e transfere todos os utensílios para o templo sagrado construído por ele. Como foi ordenado por Deus, o sacerdote e os levitas, eles não tinham herança, mas eles receberam algumas cidades como cidades de refúgio, para que quando alguém de uma forma involuntária cometesse algum crime, eles pudessem se refugiar ali. Era a oportunidade que os sacerdotes tinham de incutir na mente daquele que era transgressor amar a Deus, a lei de Deus, e levá-lo a viver uma vida de obediência. Propositalmente, Deus colocou os levitas e os sacerdotes morando nas cidades de refúgio para que eles pudessem trabalhar, orientar e ensinar aquele filho pecador penitente a confessar os seus pecados, buscar o perdão de Deus e viver uma nova vida ao lado do Senhor. As cidades de refúgios determinada por Deus era Hebron, Golã, Quedes, Siquém e Bezé e Ramote de Gileade. Estas cidades eram de grande valor para o povo de Deus que de uma forma acidental pudessem cometer algum crime, para que uma pessoa inocente não pudesse perder a sua vida. Aparentemente, essas orientações não tinham grande valor, mas quando nós seguimos as orientações de Deus, no final nós veremos que Deus sempre tem razão.
Estas cidades tinham o símbolo de Cristo, era a graça de Deus. Embora aquele que de uma forma acidental tivesse tirado a vida de alguém, de fato, merecesse a morte, mas Deus estava dando uma nova oportunidade, porque era de uma forma acidental, para que ele pudesse se arrepender, confessar e viver uma nova vida. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todos cheguem a pleno arrependimento dos seus pecados e aceitem a Jesus Cristo e vivam uma vida plena na sua pessoa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 6 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos parar para refletirmos a respeito de alguns pontos que esse livro fala. O primeiro deles: para Deus não serve qualquer coisa. Deus especificamente escolheu as tribos que deveriam trabalhar para ele dentro do templo. Os sumos sacerdotes deveriam descender de Arão, mas os levitas deveriam vir da tribo de Levi. Deus escolheu a dedo aqueles que deveriam trabalhar para eles. A forma pela qual a liturgia deveria acontecer dentro do templo é o próprio Deus que determinou. Deus sabia que esse encontro do Criador com as criaturas seria o essencial para que eles entendessem a grandeza, a majestade e a soberania do seu Deus. Portanto, hoje, nós precisamos também entender, somos criaturas do Senhor, precisamos aceitar a sua vontade e a sua soberania sobre a nossa vida. Quando lemos o livro de Crônicas, nós entendemos o valor e o papel na música da adoração. Ela é crucial, é extremamente importante. A principal função que Deus concede a Lúcifer antes do seu pecado era ser regente do coro celestial. Portanto, nós precisamos compreender hoje: quando nós cantamos dentro do templo, nós estamos adorando ao nosso Criador. Quando nós abrimos os nossos lábios, nós estamos oferecendo a nossa oferta através de cântico ao Criador do universo. Portanto, quando cantarmos, nós precisamos entender, nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós temos que expressar de fato o que está no mais profundo do nosso coração. A letra das músicas que nós cantamos, nós precisamos o fazer de uma forma consciente, porque nós estamos dizendo para Deus aquilo que cantamos que de fato expressa o que está dentro da nossa alma. Por isso que nessa manhã eu convido você para que nós juntos possamos orar ao Senhor, abrir o nosso coração, confessarmos as nossas falhas, nos apresentarmos diante de Deus e possamos a cada dia vivermos da maneira como Deus deseja e sonha para cada um de nós. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, nos aceite, transforma a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.